Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Estamos mais uma vez unidos, nós aqui, você aí com o seu televisor, computador, celular ligado. Nos próximos 30 minutos, buscaremos com o auxílio do Espírito Santo uma compreensão maior desse argumento fascinante, os Salmos na nossa vida. Programa Luz da Vida se propõe a comentar versículo por versículo com os padres da Igreja o Saltério, o livro de oração por excelência dos judeus, o livro de oração por excelência do Senhor Jesus e da Igreja primitiva e, portanto, o livro de oração por excelência dos cristãos. Nós já percorremos uma boa estrada, porque depois de muitos programas introdutórios sobre o Saltério inteiro, já estudamos versículo por versículo os 4 primeiros salmos. O Salmo 1º, o 2º, o 3º e o 4º. Hoje, nós vamos começar o estudo do Salmo de número 5. O Salmo de número 5, ele não tem um título, mas o seu autor é identificado. E ele vai aparecer, daqui a pouco você vai ver quem é o autor. Eu já antecipo, é o rei Davi. Aliás, o rei Davi é o autor do Salmo de número 4, é o autor do Salmo de número 3, não sabemos quem é o autor do Salmo de número 2, bem como não sabemos quem é o autor do Salmo 1. Já vimos nos programas introdutórios que Davi é o autor de muitos salmos, cerca de entre 50 e 60 salmos, mas não é o autor de todos os 150 salmos. Pois bem, o Salmo de número 5, que vamos começar a estudar agora, tem como autor o rei Davi. Esse salmo tem 13 versículos e, até agora, é o maior salmo, isto é, o salmo com maior quantidade de versículos. O Salmo 1, 6 versículos, o Salmo 2, 12 versículos, o Salmo 3, 9 versículos e o Salmo de número 4, 9 versículos. Então, até agora, o salmo mais longo estudado. É na Bíblia Ave Maria, que nós estamos utilizando, com o devido respeito a todas as outras, e muitas delas são excelentes. O título é Oração da Manhã. Porque a gente vai ver logo no início e também no final uma alusão ao início do dia. Assim como o salmo anterior, Salmo 4, tem como tema Oração da Noite, o salmo de número 5, Oração da Manhã. Próprio para ser recitado logo no raiar do dia, logo no começo da jornada, que começa com o nascer do sol e termina com o ocaso, o pôr do sol e a noite. Vamos então ao primeiro versículo do Salmo de número 5. Um salmo também de confiança, um salmo de entrega, um salmo de abandono do orante às mãos do Senhor, salmo que pede que Deus o conduza nas sendas da justiça, pede a proteção diante das dificuldades, das provações, e também pede o triunfo, isto é, a vitória sobre todas as dificuldades, sobre todos os inimigos que vierem a aparecer ao longo do dia. Um salmo, portanto, extremissimamente apropriado para se começar o dia recitando-o, rezando esse salmo. Recomendo todos, mas no início da manhã, esse sobretudo. Da mesma forma, como eu já disse nos programas anteriores, recomendo todos os salmos para se recitar à noite, mas sobretudo o Salmo número 4. Salmo de número 4, oração da noite. Salmo de número 5, oração da manhã. Vamos então ao primeiro versículo. Ao mestre de canto, com flautas, Salmo de Davi.
Nós já vimos isso quando meditamos o primeiro versículo do Salmo de número 4. Ao mestre de canto é uma espécie de, não de dedicatória, mas de oferecimento no sentido de entrega, isto é, aqui está a letra com a qual você vai reger as pessoas que vão tocar os instrumentos. O mestre de canto, nós já vimos, é uma espécie de, na nossa linguagem atual, uma espécie de maestro, de regente, aquele que fica à frente de todos os instrumentistas, de todo o coral, de toda a orquestra, ao mestre de cantos. A tradução da segunda frase, com flautas, ela, na versão grega, a versão dos 70, e também na versão latina, que é a versão da Vulgata, essas duas versões apresentam um significado totalmente distinto desse versículo, isto é, dessa expressão com flautas. Parece que essas duas traduções confundem instrumento de corda, no caso, a expressão que está na origem da palavra psalterium, com outra palavra hebraica que se traduz como herdeira, completamente diferente na língua portuguesa. Tanto é que Santo Agostinho e São João Crisóstomo usam a seguinte tradução ao mestre de canto em favor daquela que recebe a herança. Bem, então, na versão grega e na versão latina, a expressão que aparece em algumas Bíblias traduzidas para o português, católicas e protestantes, aparece essa expressão em favor daquela que recebe a herança. A gente vai perceber que o tema do Salmo de número 5 fala muito pouco de herança, fala muito pouco de herdeira. Mas há quem defenda que o sentido melhor para essa expressão da língua hebraica é esse. Nós vamos, porém, utilizar, conservar, citar e comentar com flautas, que é a tradução literal da versão em hebraico. A primeira, porque o Salmo foi escrito em hebraico. Dito isso, a gente já vai para o significado espiritual das flautas. A flauta, como vocês sabem, não é instrumento de corda, é instrumento de sopro. A flauta, quando ela é tocada, ela provoca algo que faz bem aos ouvidos. É a harmonia da música. Aquele som, digamos assim, harmonizado, não somente com os versículos, com as sílabas, com a frase, com a métrica da música, mas a harmonia. E certamente instrumentos musicais de corda ou de sopro, juntamente com as vozes, porque não é somente o instrumento, não é somente o som que os instrumentos produzem, mas também a voz, isso dá uma ideia de harmonia. E é o significado espiritual da harmonia que vai ser o objeto da reflexão de Santo Atanásio, grande herói da defesa da fé católica, sobretudo no Concílio de Nicéia, ele que foi patriarca de Alexandria, no Egito. Na sua obra Carta a Marcelino sobre a interpretação dos Salmos, parágrafo 17, ele faz a seguinte interpretação, vamos a ela. Ou seja, o que é que a ideia da flauta deve evocar em nós? Com a palavra Santo Atanásio. Na Escritura, não busco o encanto ou a sedução, mas a utilidade da alma. Assim como uma boa flauta unifica e harmoniza perfeitamente todos os sons.
Do mesmo modo, exige a razão que os diversos movimentos da alma, como o pensamento, o desejo e a cólera, sejam a origem das distintas atividades do corpo, de modo que o agir do homem não seja desarmônico, conflitante consigo mesmo, pensando muito bem e agindo muito mal. Por exemplo, Pilatos, que disse: nenhum delito encontrei nele para condená-lo à morte, porém agiu segundo o querer dos judeus. Ou que, desejando agir mal, estejam impossibilitados de fazê-lo, como os anciãos de Susana. Ou que, sem adulterar, seja ladrão. Ou sem ser ladrão, seja homicida. Ou sem ser assassino, seja blasfemo. Bonito. Harmonia, ou seja, consonância, perfeita adequação entre som e voz, entre voz e instrumento musical, entre aqueles que cantam e aqueles que tocam, entre a letra e a música. A ideia da flauta é o instrumento que produz som, os demais, mesmo de corda, também produzem som, é verdade. Mas a ideia da flauta evoca essa palavrinha-chave, harmonia. É como se Santo Atanásio dissesse com flautas: você vai despertar agora, está começando o dia. Lembre-se, o que a flauta representa no contexto da entoação dos salmos, harmonia. Procure viver o seu dia em harmonia, sem a contradição entre aquilo que você pensa e aquilo que você faz, entre aquilo que você quer e aquilo que você realmente vai dizer, vai fazer ou vai deixar de fazer. A pior desgraça é quando nós vivemos em desarmonia. São Paulo fala disso no drama do capítulo 7 da Carta aos Romanos: conheço o bem que quero e faço o mal que não quero. O hipócrita pensa uma coisa e diz outra. É uma coisa e age como se fosse outra. Essa desarmonia provoca uma ruptura, um racha, um desequilíbrio, uma perturbação, uma contradição dentro da própria personalidade humana. Está terminando o nosso primeiro bloco, um bloco inteiro para comentar um versículo. No próximo bloco, começaremos o versículo 2, com uma interpretação belíssima dele. Dele quem? Ora, de Santo Agostinho, o intérprete fabuloso, magistral de todo o saltério, e não podia ser diferente com o Salmo de número 5. Até logo mais, daqui a pouco a gente se vê. Olá, caríssimos telespectadores da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo e último bloco do nosso compromisso semanal, programa Luz da Vida, refletindo o fascinante e demoradíssimo argumento dos salmos na nossa vida. O nosso propósito ousado é esse: comentar os salmos, versículo por versículo, com os padres da Igreja. No bloco anterior, refletimos, comentando com Santo Atanásio, o primeiro versículo do Salmo de número 5, oração da manhã, o salmo redigido pelo rei Davi. Agora nós vamos para o versículo 2. Senhor, ouvi minhas palavras, escutai meus gemidos. É a súplica de quem quer ser ouvido. Com esse salmo, o coração já se eleva a Deus, pedindo: estou gemendo. E como gostaria, Senhor, de ser escutado. Senhor, a condição de minha alma é de gemedura. Estou gemendo. Não é um pedido qualquer, é um pedido de clamor, porque eu estou tremendo. Aqui, nós somos convidados a apresentar todas as nossas carências, nossas dores, nossas privações, nossas lamentações.
e recorrer ao Senhor com essas palavras com extrema confiança. Mas se identificando o coração, procurando o coração se identificar com este clamor que brota do íntimo do coração, que brotou do íntimo do coração do rei Davi. Duas interpretações nós vamos apresentar aqui de dois bispos, de dois santos, de dois doutores da igreja. Portanto, pesos pesados. Quem é o primeiro? Ele, Santo Agostinho. E o segundo, outro também de peso, São João Crisóstomo. Com a palavra, interpretando esse versículo 2, o grande doutor de Hipona, Diocese do Norte da África, séculos IV e V. Atentos aqui, porque Santo Agostinho vai enxergar neste clamor, isto é, de alguém que se dirige ao Senhor, como a igreja que se dirige a Cristo. Como nós sabemos, todo o Antigo Testamento deve falar de Cristo, refere-se a Cristo, anuncia Cristo e tem o seu cumprimento na pessoa de Cristo. E aqui, quem pede a quem? É a igreja que pede ao Senhor, é a esposa que pede ao seu esposo. Santo Agostinho. Senhor, ouvi minhas palavras. Aquela que é chamada a igreja invoca o Senhor para que, auxiliada por ele, vá além da maldade deste século e chegue até ele. Escutai meus gemidos. Mostra muito bem qual é este clamor que chega a Deus do íntimo do coração, sem ruído material. Pois a vida corporal é ouvida, a espiritual, porém, é entendida. Este é também o modo de ouvir Deus, de Deus ouvir, não com ouvido carnal, mas pela presença de Sua Majestade. Bonito. Palavras aqui, segundo Santo Agostinho, não significam apenas aqueles sons concatenados que saem da boca, como vocês estão ouvindo agora as minhas palavras. O coração também tem palavras. E palavras impronunciáveis. Aliás, a palavra impronunciável, ela é utilizada pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, de 26 a 28. O Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, pois não sabemos como pedir, nem orar como convém, e o Espírito opera em nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, gemidos inenarráveis, gemidos que não podem ser traduzidos com palavras. É o clamor da alma. É o gemido do coração, onde a dor, a carência, a sede, a angústia e também a confiança elevam a Deus, e Deus enxerga, e Deus decodifica, por assim dizer, e Deus entende perfeitamente qual é a motivação da alma com essas palavras invisíveis, essas palavras impronunciáveis, essas expressões da alma que irrompe, por assim dizer, num brado de confiança e de expectativa confiante para que a sua oração seja atendida. Agora, vamos à segunda interpretação. Nessa mesma linha. Qual é a mesma linha? A linha de Santo Agostinho. Quem clama é a igreja e o destinatário do clamor é o esposo da igreja, que é Jesus. São João Crisóstomo vai nesta mesma direção. Vamos ao texto. Senhor, ouvi minhas palavras. Chama, Senhor, ao esposo, o que é próprio de uma esposa discreta. Porque se isso se faz entre os que são da mesma natureza,
e a esposa chama Senhor ao marido, muito mais entre Cristo e a Igreja, da qual também é Senhor por natureza. Porém, chama-o Senhor não apenas como esposo, mas como soberano, fazendo-o favorável à súplica. Escutai meus gemidos. Esse clamor não se refere ao tom da voz, mas à intenção da mente. A ideia é essencialmente a mesma de Santo Agostinho. Aqui nós temos a expressão Senhor apropriadíssima para a igreja enquanto esposa, porque na mentalidade daquele tempo, a esposa chamava o seu esposo de Senhor. Claro que é uma mentalidade bem diferente da atual. Mas, por favor, situemos o Salmo no contexto em que ele foi redigido. E também na interpretação que a igreja dá desse Salmo. A igreja é a esposa de Cristo, mas Cristo é ao mesmo tempo esposo e Deus. Esposo e Senhor. Portanto, o título Senhor, que evoca soberania, não contradiz a relação esponsal entre Cristo e a igreja. Isto é, ele é Deus, mas é esposo. Por isso, o esposo tem toda a intimidade com a esposa e ela pode se dirigir a ele com essa confiança, com esse clamor, com essa disposição da mente, como diz São João Crisóstomo no final do seu comentário. Chegou o momento de nós adentrarmos no versículo 3. Atendei a voz de minha prece, ó meu Rei, ó meu Deus. O conteúdo desse versículo é o mesmo do versículo anterior. Ouvi minhas palavras, escutai meus gemidos. Agora, atendei minha voz, a voz da minha prece. Ou seja, tanto no versículo 3 como no versículo 4, Senhor, escuta-me. Senhor, atende-me. Senhor, que a minha prece seja por vós acolhida e atendida. Agora vamos a Santo Agostinho, a interpretação que ele dá a esse versículo 3. Repito o versículo: atendei a voz de minha prece, ó meu Rei, ó meu Deus. Atendei a voz de minha prece, voz suplicante a Deus, para que a escute. O salmista já insinuará qual é, dizendo: escutai meus gemidos, atendei a voz de minha prece, ó meu Rei, ó meu Deus. O Filho é Deus, o Pai é Deus, e o Pai e o Filho simultaneamente são um só Deus. E se interrogarmos a respeito do Espírito, só obteremos a resposta de que é Deus. Se nomearmos juntos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não entendamos senão um só Deus. No entanto, a Escritura costuma dar ao Filho o nome de Rei. Segundo, pois, a palavra por mim se vai ao Pai, com acerto se diz primeiro, meu Rei, e em seguida, meu Deus. Também não disse, ficai atentos, mas atendei. A fé católica não anuncia 2 ou 3 deuses, e sim a Trindade, um só Deus. Nem que a mesma Trindade possa uma vez ser o Pai, outra o Filho, outra o Espírito Santo, como Sabélio opinou. Mas que o Pai é só Pai, o Filho é só Filho, e o Espírito Santo é só Espírito Santo. E esta Trindade é um só Deus. Quando o apóstolo dizia, tudo é dele e por ele e para ele, acredita-se que aludia à própria Trindade. E não acrescentou a eles a glória, e sim a ele a glória. Que bonito, uma interpretação trinitária desse versículo. Aqui a gente poderia colocar Jesus agonizando no Jardim das Oliveiras, meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Também Jesus na oração sacerdotal dirigida ao Pai no capítulo 17 de São João, consagra-me na verdade,
concede-me a glória que eu sempre tive junto de ti antes que o mundo fosse criado. Também ele pedindo por nós nessa mesma oração sacerdotal, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Ou seja, o Cristo na condição de sacerdote que ora, que suplica, que se coloca na condição de intercessor, ele que no céu vive a interceder por nós junto ao Pai, é o orante por excelência, com o qual essas palavras do versículo 3 se identificam e a ele se aplicam de uma forma incomparável. Aqui é Jesus quem reza a igreja. E por que não dizer, nele e com ele, a igreja ora a Jesus. Escuta a minha prece, meu esposo, meu Senhor, meu Rei. Cristo é o Rei da igreja, como é o Rei do universo. E é também Deus, ó meu Rei, ó meu Deus. Está terminando o nosso programa. Deus abençoe sua vida. No próximo encontro, semana que vem, se Deus quiser, estamos unidos para dar continuidade à interpretação do Salmo de número 5. Um grande abraço. Até breve.